Fala aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho de informações sobre a fonte de bancada para você que está iniciando. A fonte de bancada é uma ferramenta também totalmente necessária na sua bancada. Ela vai ser utilizada para alimentar os equipamentos que vocês querem testar e ela vai ser utilizada também para que vocês possam observar os consumos de corrente. Tá? Muitos defeitos a gente começa a análise a partir do valor de consumo de corrente apresentado. E também sabemos que aparelhos sem defeito não devem apresentar consumo de corrente em modo desligado. Então a fonte de consumo ela tem uma infinidade de funções e o técnico não deve deixar de ter a fonte de bancada na sua bancada, ok? Então vamos lá. Eu estou utilizando aqui uma fonte da FR, é uma fonte de excelente custo-benefício. Essa fonte ela custa em torno de R$500, tá? De 450 a R$600, tá? Mas é uma fonte que se paga, tá? É uma fonte que ela tem o selo de qualidade do Inmetro, é uma fonte que ela tem um dissipador de temperatura, um cooler, né, que é muito eficiente, tá? Ela não esquenta, é uma fonte de baixo ruído também, é bem silenciosa e é uma fonte de 4 dígitos. Eu já recomendo a vocês que estão começando, deem preferência para a fonte de 4 dígitos. A fonte de 4 dígitos é essa que contém milhar, centena, dezena e unidade. Ela é muito mais precisa para que vocês possam principalmente observar fugas de corrente pequenas. Tá? Então ela tem display duplo, né? Onde eu tenho aqui na parte de cima o mostrador da tensão, na parte de baixo o mostrador da corrente. Tá? Ela tem ajuste de corrente e tensão também, como todas as outras tem. Veja aqui que eu estou com 2 amperes, 3 amperes, 4, ela vai a 5 amperes, tá? É interessante também que vocês tenham um equipamento que permita uma tensão de pelo menos até 30 volts. Vocês não vão utilizar 30 volts em smartphones, né? Mas como tem valores comerciais, né? Que elas já vêm com esse limite de fábrica, então 30 volts e uma corrente que chegue até 5 amperes é uma fonte ideal, tanto para quem trabalha com equipamentos de celulares, como para notebooks também. Tá? E a importância dela permitir mais do que 2 amperes, porque tem algumas fontes de 3 dígitos, a da Yashun, por exemplo, ela só permite até 2 amperes. Hoje existem smartphones, né, smartphones modernos, né, que consomem mais que 2 amperes. E se você tiver uma fonte que ela não permita o consumo além dos 2 amperes, esse smartphone ele pode ficar reiniciando. Aí você vai confundir isso com um defeito. Tá? Então se ele está reiniciando, pode ser porque a fonte está limitando o consumo. Aí como ele não recebe, né, o que ele necessita para ele se energizar por completo, ele acaba reiniciando. Eu já vi até casos aqui eu estou na Shortboard, tá? Eu já vi casos na JCL de alunos que tentam ligar um iPhone, por exemplo, limitando a corrente na fonte a 1 ampere. Então o que acontece? Apertou o botão power, a corrente começa a crescer, mas aí quando bate 1 ampere, aí a fonte desarma, e aí o iPhone tenta reiniciar de novo, e fica nesse loop infinito. Aí a pessoa pensa que é defeito. Tá? Então tem que entender qual que é o consumo que o seu equipamento necessita e quanto que você está permitindo através da fonte. Isso é muito importante. Então uma fonte ideal essa aqui é de 32 volts, essa aqui é a FA 3005T. Ela fornece até 32 volts de tensão e permite a corrente até 5 amperes. É mais do que o suficiente para o nosso dia a dia. Ela tem aqui os seus knobs positivo, negativo, tem aqui o Terra, né, o GND, tá? Chave liga-desliga, push button, né? Power on, power off, tá? Isso aqui, ó, pessoal, não é exatamente, é um tipo de potenciômetro, mas é um encoder, né? Esse encoder ele é um pouco melhor do que o potenciômetro, porque ele permite você pressionar e ele selecionar. Aí sim, após pressionar, você consegue girar para frente ou para trás, aumentar ou diminuir, né? Essa fonte ela tem aqui as proteções de corrente, né, sistema OCP, só que é muito bom também, tá? Só que em alguns casos eu tenho que deixar essa proteção desativada. A proteção ela serve para
proteger a fonte, o equipamento, mas tem algumas situações que o técnico do smartphone ele faz análise a partir de um diagnóstico térmico. E para que vocês possam analisar de forma térmica, vocês precisam que a corrente do equipamento que esteja com defeito, que ela continue fluindo por alguns segundos. As fontes, que tem aquele proteção de curto, elas acabam desarmando, e no desarme você não tem tempo de perceber o equipamento aquecer. Então essa função aqui ela é muito boa, tá? Mas em algumas situações vocês deixem ela desligada, tá? Aqui eu consigo, apertando aqui o encoder da tensão por algum tempo, eu tenho aqui off, aí eu vou aqui para on, aperto de novo. Então eu selecionei, ele está com essa luz vermelha acesa, ela está com o modo de proteção ativa. Então se houver algum curto, aí ela se protege e se desarma. Agora, se eu quero observar um celular que está em curto por alguns segundos, observando o calor, aí eu não devo utilizar dessa forma, tá bom? Porque eu não quero que ela desarme, eu quero que ela mande a corrente, porque a corrente é quem vai fazer o componente se apresentar, tá bom? Então eu vou desarmar aqui. Deixei em off, voltei ao normal. Sempre utilizem para smartphones um valor de 4.2 volts, tá? É a tensão de referência para que vocês possam ligar todos os smartphones. Permitam que a corrente fique em torno aí de 2 a 3 amperes. A minha aqui está em 3 amperes, tá? Eu acho que é mais do que o suficiente. Sempre levem em consideração que o maior problema para os smartphones não é a tensão, e sim a corrente, tá? Se vocês permitirem uma corrente muito alta numa malha que está em curto, essa malha vai consumir tudo que a fonte mandar e aí ela vai se danificar mais ainda, tá bom? Então eu posso aqui, por exemplo, travar minha corrente num certo valor, e mesmo que o celular esteja em curto, ele não vai consumir mais do que eu selecionei, tá bom? Um celular que não apresenta nenhum tipo de defeito, ele não vai consumir os 3 amperes, tá? Ele vai consumir a sua corrente que ele já consome, em situações normais, tá? Se eu tenho, por exemplo, um iPhone, isso aqui é um iPhone 6, se o iPhone 6, ele no seu pico, ele bate lá 1.8 amperes, por exemplo, ele vai sempre consumir esse valor, mesmo que eu deixe em 5, tá? Ele não vai consumir 5 amperes, ele só vai consumir os 5 amperes se ele entrar em curto, tá? O curto, ele eleva a corrente ao infinito. Então, se apresentar um curto nessa placa, tudo que for permitido aqui vai ser conduzido em direção ao terra, vai buscar o terra através da placa. Aí sim é um problema, porque a corrente alta vai forçar a passagem, vai estar forçando a passagem através dos outros componentes, e os componentes eles foram dimensionados para uma malha, para um valor de corrente menor, tá bom? Então fiquem atentos sempre à corrente. Usem a fonte para testes iniciais, usem a fonte para observar os consumos de corrente, padronizem o consumo de corrente para todos os smartphones que entrar na assistência de vocês. Isso vai ajudar bastante a entender defeito. E lembre-se, o smartphone que não apresenta defeito, ele não pode consumir a corrente antes de apertar o botão Power. Consumiu corrente antes de Power, já existe um defeito. E dependendo do valor de corrente, vocês também vão entender o tipo de defeito, tá? Isso aí nós vamos ver nas próximas aulas. Por exemplo, só para fazer uma prévia, quando eu ligo um smartphone na fonte e a minha tensão desarma, a fonte desarma, a tensão é toda consumida, a corrente é toda consumida, isso aí já caracteriza um curto primário, um curto, por exemplo, na linha VBAT. Tá? Então, sempre que a linha VBAT apresentar curto, vocês vão ver que isso aqui vai cair, vai ter uma queda bem acentuada, e vocês vão ver que a corrente vai ser toda consumida. Já um curto numa linha secundária de valor menor, que não seja de 4.2 volts, vocês vão ter um consumo fora de hora, mas vocês vão ver que os 4.2 volts aqui permanecem. Tá bom? Então nós vamos ter curtos primários, curtos secundários a serem estudados. E em alguns casos, nós vamos aprender também a utilizar a fonte para injetar tensão e corrente nas malhas para testes. Tá? Então, por isso que é importante vocês assistirem todas as aulas
entender muito bem como que funciona a fonte, conhecer a placa, observar através dos esquemas elétricos quais os valores de referência de cada malha e qual a corrente que cada uma delas suporta. Porque em alguns momentos vocês só vão poder fazer um diagnóstico correto injetando a tensão de forma correta, na malha correta também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Nas próximas aulas nós vamos fazer estudos, né, observando aí o comportamento da fonte, tá? Então tem casos que o celular, você aperta o botão power, ele apresenta uma pequena corrente, solta o botão power, ela já cai a zero, isso é um tipo de defeito. Tem situações onde vocês apertam o botão power, a corrente sobe, só que ela trava num valor pequeno, mesmo soltando o botão power, ela fica como se estivesse congestionada, isso é um tipo de defeito que nos dá um outro caminho. Tem situações em que a corrente, ela trava com um valor, por exemplo, de 200 a 300 mA. Você solta o botão power, fica travado. Então ela pode travar baixinho, ela pode travar num valor intermediário, que é 200 e 300. Isso aí já nos dá um caminho para software. Como ela pode travar acima dos 300 também, eu posso entender que talvez o software travou em função do hardware. Também como ela pode apresentar uma situação em que antes de apertar o botão power, né, ela já consuma toda a corrente, ou antes de apertar o botão power, ela consuma um pouco de corrente, tá? Então é muito importante, até mesmo para se trocar a bateria do celular do seu cliente, vocês colocarem esse celular na fonte, tá? Façam um banco de dados, peguem celulares bons, vão ligando e vão fazendo anotações lá. Isso vai facilitar muito a análise futura de vocês. No início dá um pouquinho de trabalho, mas depois aí vocês vão colher frutos bons desse estudo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a minha fonte FR. Eu gosto muito dela. Como eu havia dito, tem um ótimo custo-benefício. É uma fonte silenciosa. É uma fonte aí que tem um sistema de proteção bem eficiente. Eu já estou utilizando essa aqui há mais de um ano. Antes dela, eu tive várias outras que sempre apresentavam algum tipo de defeito aí em algum tempo. Então, tá aqui, fonte AFR FA3005T como minha dica de bancada aí para vocês, tá bom? Podem comprar outras marcas também, tá? Eu não tô aqui para fazer propaganda, mas se vocês pegarem uma fonte desse tipo aqui, eu acho que vocês vão estar bem servidos. Valeu, pessoal? Então, obrigado por vocês assistirem até aqui. Dá uma curtida aí, dá um likezinho aí no vídeo e se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, que vem bastante coisa aí por aí, tá bom? E tamo junto!